Olá, você que nos assiste, nos ouve aí nas multiplataformas, seja muito bem-vindo a mais um Abstract, esse programa que busca discutir um pouquinho as ideias mais complexas, mais abstratas, de uma forma um pouco mais simples, mais acessível, mais pé no chão. A nossa ideia é debater sobre vários temas, desde tecnologia, inovação, muito sobre comportamento, e a gente vai falar hoje um pouquinho de história de novo. A gente vai trazer, como a gente tem trazido aí nessa série aí de entrevistas, de pessoas que fizeram parte da construção de um dos cursos que são fundamentais, né, na sociedade, como todos os outros, mas esse tem um peso bastante relevante por conta de lidar com temas às vezes um pouco mais sensíveis, né? A gente está falando do curso de Direito, que completa agora, em 2023, 30 anos. São 3 décadas de curso. E para a entrevista do dia de hoje, né, a gente trouxe aqui uma pessoa que faz parte do curso lá desde o início, já está há bastante tempo na casa, ele vai se apresentar. Estamos aqui com o professor Fúvio. Professor Fúvio, seja muito bem-vindo ao Abstract, né? É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado já pelo aceite aí, do convite, né? Para vir aqui contar um pouquinho da história, da sua história com o curso, da história do curso, né? Desse curso tão importante aí para o Alto Vale, para a Unidade, né? Para tantas pessoas, né, que hoje são atendidas pelo NPJ, que foram ao longo desse tempo todo atendidas e sem contar a quantidade de profissionais que hoje estão no mercado, né, atuando nessa tão importante profissão aí. Professor Fúvio, seja muito bem-vindo. Se apresenta aí para o nosso público aí conta um pouquinho da sua história e a gente já vai entrar na história do curso aí. Boa tarde, Renato. Boa tarde a quem nos ouve. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar da Unidade, nossa querida Unidade, que tantas alegrias proporciona àqueles que vivem aqui, e é sempre realmente um grande prazer falar sobre a Unidade. Minha história com a Unidade é interessante, porque a história da Unidade começa em 1966, e eu nasci em 66. Eu nasci no mês anterior à criação da Unidade, se bem que as tratativas já eram anteriores, né? Mas então, ao longo da minha vida, a Unidade, de certa forma, ela sempre esteve aqui. Eu estudei um curso aqui, meus pais estudaram aqui, meus irmãos estudaram aqui, ainda que alguns não tenham completado os estudos aqui, mas ela faz parte da nossa família, né? Aliás, esse é um sentimento com a universidade, que é uma grande família. Bom, como docente, eu iniciei as minhas atividades aqui no início do curso, mas a minha participação já foi anterior com os planejamentos do curso. Haviam professores aqui interessados em montar o curso de Direito na região, e eu participei porque eu era docente na FURB. Eu lecionei na FURB durante uns 10 anos, fui funcionário do Núcleo de Prática Jurídica, não tinha alguma experiência lá, e também tinha experiência com curso de pós-graduação. E aí, o professor Vigan, na época, nos procurou, queria saber de algumas questões, e nós conversamos muito sobre a linha. Ele disse que aqui havia muitos professores, advogados antigos, né, que lecionavam no curso de administração e que estavam interessados em ajudar, o professor Jaime, o professor Walter, o professor Célio e outros. E, embora houvesse a resistência dos advogados aí e tal, né, mas a resistência dos advogados eu acho que era decorrente de uma lógica da OAB. Ela não queria curso sem qualidade. Então, um curso sem qualidade, acho que todo mundo não quer. Eu também não gostaria de ver. Então, as discussões, a partir do momento em que se pretendeu montar alguma coisa de muita qualidade, como é o nosso curso, as coisas correram e todos andaram para o mesmo lado. Então, eventuais resistências foram facilmente estabelecidas. Mas teve muita gente que trabalhou com muito empenho nisso. E a preocupação era que na região não teriam professores com titulação, com experiência pedagógica suficiente. Teria alguns, mas não teriam professores suficientes para dar conta das várias disciplinas do curso.
Como eu era professor da FURB, eu fui convidado para lecionar as mesmas disciplinas que eu lecionei lá durante muitos anos, eu lecionei aqui, no caso, Direito de Família, Processo de Trabalho, disciplinas de estágio, né? E, então, esse contato me fez auxiliar também, porque eu sou natural de Rio do Sul, minha família é daqui, a montar e trabalhar para que na FURB fosse aprovado. Então, quando houveram quando as reuniões do Departamento de Direito Privado iniciaram lá para autorizar o curso para cá, eu estava lá, ajudei a fazer a ata, assinei favoravelmente. O professor, que era chefe do Departamento Privado lá, era um entusiasta também, que era o professor Nelson Nunes, tínhamos lá o professor Arlindo Berna, o professor João José Leal, um professor muito querido, esse secretário de Segurança Pública, que faleceu em um acidente de helicóptero, Luiz Carlos Schmidt Carvalho, que era daí do Departamento de Direito Público. Então, a gente ficou controlando lá para ver as aprovações e seguir os projetos. Então, na FURB, eu participei. Quando chegou o momento que as disciplinas que eu lecionava, eu vim lecionar. Acho que primeiro foi em 95. Só que antes disso, na época, o pessoal me procurou, o professor Vigan disse, olha, nós estamos com dificuldade de professores titulados. E aí eu estava coordenando o curso de pós-graduação em Direito do Trabalho em Blumenau, e aí a gente já ajustou lá para que alguns professores aqui fossem fazer o curso de pós-graduação lá. Então, nesse curso lá, o professor Walter, o professor Célio, o professor Carlos Roberto Claudino dos Santos, e mais outras pessoas de Rio do Sul foram já cursar pós-graduação, visando depois ser os professores do curso de Direito, que podia ser professor na época apenas com a graduação, mas você tinha que ter um número mínimo de especialistas. Depois esse rigor foi aumentando para mestrado, doutorado e tal. Mas no início você até podia lecionar com graduação. Só que na hora que estava começando aquelas questões das verificações dos cursos, né, pelo MEC. Então, o pessoal já tinha notícia que viriam fiscalização. Quanto mais professores com especialização e doutorado, mestrado tivesse, melhor o curso seria avaliado. Então, havia uma preocupação que quando você monta um curso desse, você monta com uma estrutura visando o futuro, né? E aí não era suficiente. Então, nós montamos, conversando com o professor Vigan, montamos o primeiro curso de pós-graduação em Direito aqui na capital do Alto Vale, Ciência Jurídica. E eu coordenei, fiz o projeto, e nós tocamos esse curso. E os professores que eram aqui de Rio do Sul e não podiam, que trabalhavam, se deslocar até outras cidades, fizeram a pós-graduação aqui. Então, nós completamos o curso de pós-graduação em Direito aqui, antes da formatura da primeira turma. Então, o professor Jairo, o professor Adolfo Radloff, e alguns professores que já estavam fazendo outros cursos de pós-graduação fizeram, né? E esse curso, e teve outros que colaboraram conosco, então já saíram. Então, muitos professores da época que lecionaram no curso conseguiram habilitação mínima através do curso de pós-graduação. Então, tudo houve um planejamento. O curso começou em 92 com o vestibular, no segundo semestre, mas as aulas começaram 93. Primeiro semestre, 93. O vestibular foi em novembro, aí o pessoal aprovou, entraram em 93. Mas, antes disso, o curso tinha que ser aprovado lá. Então, em 92, você já tinha a papelada toda correndo. Sim, as tratativas são bem anteriores. São anteriores claro, né? a essa questão. Mas a minha docência começa aqui, daí, na graduação, em 95, com a disciplina de Direito de Família, daí, em seguida, vieram outras, e com a montagem do estágio. O nosso estágio aqui começou no primeiro semestre de 96, porque o estágio era no final do curso. Então, aquela turma que entrou em 93 foram fazendo disciplinas. Quando chegaram em 96, eles iniciaram o estágio. E aí a gente começou as aulas com portas bem fechadas, fazendo toda uma atividade simulada, sem atender o público ainda. E no dia 15 de abril, que é dia do município, de 96, a gente inaugurou o NPJ, que ficava no subsolo da biblioteca. Mas, na época, já tinha um monte de estrutura bem pensada, a gente conversou muito, tinha um sistema de televisão,
para uma sala de audiência, projetava numa sala de aula, o professor ficava na sala de aula assistindo. Depois, no ano seguinte, veio uma unidade do Poder Judiciário para o NPJ, que funcionou durante um tempo aqui. Era um juizado especial de causas cíveis, funcionava aqui dentro da universidade. E a gente trabalhou nesse núcleo até o ano 2000, depois eu retornei à FURB, a atividade fiquei em 2004, retornei de volta. Eu não abandonava as disciplinas eu continuava. Em 2004 eu retornei, e aí fiquei até 2011 no NPJ, mas em 2006 eu tive a satisfação, eu fui eleito, na época a coordenação era eleita, então eu fui eleito pelos meus pares coordenador do curso, isso foi em 2006. Em 2006 permaneci 2 anos, depois fui reconduzido. Aí, quando foi para o segundo período, já não era mais eleição, aí era indicação, e aí eu fui reconduzido como coordenador por mais um período de 2 anos. Neste período de 4 anos, de fevereiro, a gente teve a satisfação de coordenar o curso de Direito. É um período bastante difícil, porque em 2000 nós tivemos uma alteração de grade, e essa alteração de grade modificou um pouquinho as estruturas, o curso não foi tão bem avaliado, porque quando você muda um sistema, você leva 5 anos para completar a grade. Então, em 2006, nós fizemos uma prova de ENAD, que não foi tão boa, o resultado não foi tão bom. E aí eu tinha começado, naquele ano, meses antes, eu tinha começado a minha atividade. E aí a gente tinha que recuperar. Então, nós começamos a trabalhar na coordenação, com uma visão um pouquinho diferente, modificamos a grade de novo, e 3 anos depois, em 2009, tivemos um resultado fantástico. O curso, e de lá para frente, só vento e popa, assim, foi resultados muito positivos, né? Aí, em 2010, eu entreguei a coordenação, entrou o professor Daniel foi o coordenador que me substituiu, e eu permaneci mais 1 ano no NPJ, depois passei o NPJ para o professor Márcio, que era o professor que veio de fora. E daí voltei a Blumenau, porque eu precisava tratar da minha aposentadoria lá. Eu me aposentei lá como procurador, em Blumenau, e agora aposentado, só estou aqui na Unidade, né? Então, tenho a satisfação de estar em sala de aula. Acho que dos professores daquela época, acho que estão na Unidade ainda, no direito, né? Porque nos cursos de administração tem outros, tá? Mas no direito nós estamos ainda em 4. Mais 2 acho que não estão em sala de aula. O professor Célio está na assessoria jurídica, o professor Walter, ele coordena o NPJ, mas acho que em sala, efetivamente, tem atividade didática, claro, coordenador adjunto, né? O professor Walter, o professor Jaime Pasqualini, né, está em sala, e eu também que estou em sala. Acho, em sala mesmo, com alunos, semanalmente preparando e aplicando aulas, né, eu e o Jaime. Então, nós somos os mais velhinhos aí. De mais tempo, né, professor? De mais tempo. Mais tempo. Professor Fúvio, bom, é bastante, né, muitas turmas passaram pela sua mão, né? O senhor teve como o senhor falou, um períodozinho que voltou para 2000 a 2004, volta para a FURB. Mas as disciplinas... Não largou, né? Estava sempre aqui. Eu acho que teve uma turma ou 2 que... Eu tinha um problema de saúde em 2013 e não lecionei, acho, por 6 meses. Olhando lá para trás, assim, quais os principais desafios daquele início de um curso novo, né, em sentido de talvez muita demanda, muita gente querendo, porque era, sim, né, inclusive por vestibular, o ingresso aqui na época, né, a época do curso. Alguns dos desafios que vocês enfrentavam, assim, ou que percebiam hoje, olhando para trás, talvez nem seriam tão desafiadores hoje, mas para aquele momento, né? Na verdade, assim, primeiro nós tínhamos aquela questão do curso ser aprovado, porque existia o movimento da OAB. Eu não critico. Acredito que esse movimento, como o senhor mesmo comentou, por conta de uma preocupação com a qualidade do curso, porque a Unidade não tinha tradição nenhuma, né? Tava dando Mas isso era no Brasil, que era assim, o regramento por exemplo, do curso era lá de décadas anteriores, né? Então, era uma portaria da década de 70.
não tinha. E a OAB estava querendo trabalhar, porque começou a haver uma ampliação dos cursos de Direito, e aí, nesse Brasil enorme, você tem cursos bons, tem cursos não tão bons. Mas todo mundo se achava o máximo, né? Esse é um detalhe. E a OAB começou a especular, inclusive, através da insistência da OAB, houve a modificação, e primeiro a OAB, quando mudou o Estatuto da Advocacia, que era de 63, mudou para a lei atual, 8.916/94, ela, no Estatuto, colocou que ela participaria do aperfeiçoamento dos cursos jurídicos. Aí, em 96, uma portaria nova, a portaria 1886, de 96. Então, ali, naquele início da década de 90, havia muita preocupação com a qualidade dos cursos jurídicos, e isso se refletia na OAB, nas seccionais, nas subseções, e era a voz corrente dos advogados. Tem muito advogado, tem muita escola sem qualidade. Não era diferente quando se tinha ideia que Rio do Sul ia colocar um curso de Direito. Então, um primeiro momento, houve o que está vindo para cá, a qualidade, não, peraí, tem muito advogado. Mas, a partir do momento que você tem acesso ao projeto, à ideia, porque, na época, a FEDAV, ela tinha uma fama aqui de ter um curso de excelência. Curso de administração aqui era famoso no Brasil inteiro, né? Então, aqui, essa qualidade que a universidade tinha, certo? Ela expandia. A partir do momento que você apresenta um projeto sério para ser desenvolvido, todo esse rigor contrário que vinha dos advogados começa a modificar, né? Então, a partir do momento que isso se torna um modelo ideal, esse foi o primeiro desafio. E aí coube os professores. O professor Viga não era da área de Direito, mas era um defensor da FEDAV a todo custo. Mas tinha os outros, o Walter, o Jaime, o Célio, né, o pessoal aqui da casa, que eram excelentes professores e articulavam bastante, trabalharam muito com os professores de Blumenau para que a coisa acontecesse. E, de fato, aconteceu, né? Então, o mérito desses professores antigos aqui da universidade que buscaram, através de mostrar, não a mão vazia, nós queremos mais um curso, não, nós queremos o curso. E aí, a FURB tinha um bom curso. A FURB tinha um bom curso de Direito. Mas, quando a gente foi buscar, nosso desafio era apresentar algo melhor. Eu tinha uma experiência de ter trabalhado desde 1988 no escritório modelo da FURB. Então, quando a gente montou o nosso escritório modelo aqui, eu tratei de pegar as questões que eu achava que não eram tão adequadas e nós fizemos um projeto que eu entendo que era melhor que o projeto deles, porque todos os probleminhas que lá aconteceram, eu anotei e eliminei no projeto daqui. E uma universidade grande, ela tem algumas vantagens, mas também tem uma desvantagem. Uma universidade menor é mais fácil o controle. Então, logo que as aulas começaram aqui, o curso já começou a mostrar ter uma qualidade surpreendente, né? Pelo empenho. Eu disse, mas os nossos professores não são tão conhecidos, talvez o professor que esteja lá pela quantidade, tem alguns que têm titulação no exterior e tal, e tem uma boa cancha e, portanto, uma avaliação numérica. Tá? Mas aqui as aulas eram constantes, dificilmente você não tinha aula, e o pessoal tinha uma preocupação com o conteúdo bastante significativo. Isso foi estabelecendo. Então, o primeiro momento foi acertar o curso para ele existir, no segundo, preparar um curso que tivesse uma qualidade superior ao curso matriz. E isso nós estávamos conseguindo. Aí, quando a gente foi fazer a grade, isso foi o primeiro desafio, porque lá no ano 2000 começaram as reuniões para fazer as grades, mas inicialmente eu participei da comissão, mas eu fiz algumas críticas e o pessoal, daí eu também me coloquei um pouco lá, disse, acho que a gente tem que dar uma corrigida aqui. A grade, de fato, operou, mas não ficou assim tão adequada, tanto que 6 anos depois a gente notou que tinha que dar uma corrigida. Então, o primeiro grande problema foi fazer uma grade que fizesse a curva descendente das avaliações subir de novo. E isso começou lá em 2006, nós conseguimos fazer, os professores atenderam nossos chamados, nós começamos a ter aqueles professores da pós-graduação que dizem... Isso aqui o senhor já estava enquanto coordenador do curso nesse momento? Então, em 2006, sim. Porque em 2004 eu era coordenador de novo do NPJ. Né? Daí, então, por ali a gente começou a aumentar as nossas tratativas
porque o pessoal que fez a primeira pós-graduação em Direito do Trabalho, que eu coordenei lá ainda em Blumenau, 93, 94, 95, se formou. Tá? E aquela que fizemos aqui, em 94, 95, 6 estavam formados também. Então, aquelas aulas que a pós-graduação proporcionava ampliaram a qualidade das aulas em sala de aula. E, ao mesmo tempo, a gente trabalhou com a grade de Blumenau, até quando tivemos a nova grade, lá em 2000, 2001, implantada. 2000 ela foi feita em 2001. E aí, isso é questionável também, mas quem sabe a curva desceu um pouco lá a avaliação. E aí a gente tinha que retomar o caminho. Então, essa questão de tentativas e erros, sempre com o aspecto de acertar mais, ele vem. E, conclusão, deu certo a nova grade de 2006, porque a resposta numérica foi bem. Não era só esses elementos, mas é que todo o caminho da pós-graduação, do treinamento, e expandiu. Depois a universidade veio pagar curso de mestrado, doutorado, para todo mundo, todos os cursos que tiveram aqui próximo, os nossos professores receberam a universidade aqui, enquanto as outras davam uma vaga, duas, aqui tinha muita gente fazendo mestrado, doutorado lá eu fiz o mestrado no ano 2000, terminei em 2000, 97. Então, nota que essa sequência de 97 a 2000, 3 anos, eu tinha. Então, vários professores daqui fizeram. Na minha turma, nós tínhamos, acho, uns 8 daqui, 6 a 8 professores daqui fazendo mestrado naquela época. Depois, continuou, né? Eu acho que os nossos professores em sala hoje têm mestrado. Então, esse desafio de uma grade que atendesse, de desenvolver uma... E eu, naquela época, eu pensava o seguinte: grade é base. A base tem que ser bem forte. Nós trabalhamos uma grade com uma base excelente, bem forte, para formar uma base, e depois trabalhamos com as pós-graduação. Aí choveu pós-graduação aqui, de direito administrativo e tal, e buscamos professores novos também, para completar. E eu me lembro que, entre os anos de 2002, 2004, eu coordenei também um outro curso de direito na região de Blumenau. E, naquela ocasião, eu me deparei com um dos professores que leciona aqui, que o pessoal gosta muito, o professor Saul, que foi meu aluno lá. E observei, né, como eu sempre estava de olho nos valores. Né? Quando ele se formou, ele já era formado na parte de processamento de dados, eu convidei ele, disse: olha, vem aqui, vou te apresentar, quem sabe tu pode ter uma história aqui na universidade de novo. Ele já tinha sido professor aqui na área no ensino... Acho que em sistemas de informação. Sistema de informação. Né? E eu conheci ele porque ele era editor, ele tinha uma editora também. Né? E ele veio para cá, se integrou ao nosso grupo, um dos professores bem quistos aqui. E, na época, eu cheguei para ele e disse: olha, nós temos que avançar aqui. E nós precisamos de uma revista. E, mas aqui já tem a revista Caminhos, de fato é muito boa, o pessoal capricha muito nisso. Mas eu disse: mas você tem uma revista do curso de Direito, é tradição do curso de Direito bom. Não tem curso de Direito bom que não tenha uma revista do curso de Direito, isso nós temos que fazer. Mas tem custo, a universidade gasta aqui e tal. E eu disse: olha, faz o seguinte, professor, um desafio para ti. Vamos tentar arranjar a estrutura que for possível aí, e no início tu tem que fazer aqui com o coração. E eu sabia que eu tinha escolhido, né? Ele disse: não, eu vou participar. Sem custo, ele veio, montou, ele tinha todo o know-how, ele tinha editora. E nós começamos a revista do curso de Direito assim, né? Da ideia de iniciar e de insistir e versar. E essa revista é a publicação dos alunos. Isso também nos ajudou. Isso era uma visão do curso de Direito para frente, né? Seguir, e ajudou a construir essa trajetória. Então, hoje é uma revista aí bem estabelecida, né? E, entre outras coisas, os desafios são grandes. Nossa região, tem uma região... falou, no início, o candidato por vaga, todo mundo queria, tinha muita gente, tinha uma demanda reprimida. Na década de 60, 70, o pessoal ia para Florianópolis, Itajaí, Curitiba, Passo Fundo, para fazer direito. Tá? Alguns professores daqui. Depois, podia ser mais perto, Blumenau, mas quando abriu a possibilidade de fazer na casa, em Rio do Sul mesmo, teve uma demanda
reprimida, mas essa demanda vai esgotando. Então, nós temos que pensar o futuro para frente, sempre buscando ideias, conversando para ver, vou chamar de produto, mas o nome talvez não seja adequado, mas buscar essa oferta de conhecimento, né, e verificar, porque hoje a questão de aprendizado jurídico é diferentíssima, né? Eu estudava, passava a tarde na biblioteca, descia livro de jurisprudência, volumes inteiros, ficava olhando o livro tomo para procurar o que eu precisava. Eu botava do lado, uma pilha desse tamanho no final da tarde, estava enorme. Eu tinha passado para ver se achava a jurisprudência adequada para os trabalhos. Hoje você põe o verbete no computador, o Dr. Google te diz tudo em segundos, né? Então, a resposta para aquilo que você procura é outra, mas, em compensação, a distração é outra, né? O tempo que o acadêmico tem de abstração diminuiu. Alguns não conseguem largar o celular nem no momento da aula e tal. E você usar o celular como um instrumento, uma ferramenta, é um fator a sempre ser buscado, né? E, ao mesmo tempo, você tem que trazer o aluno para o lado do conhecimento, não criar uma briga com o conhecimento. Ele não deve ser uma situação de que ele não quer estar ali, ele tem que querer estar ali, ele tem que desejar, né? E aqui, nessa região do Alto Vale, aqui nós temos um pessoal com a vocação para o trabalho, para o conhecimento. Então, nós temos um pessoal assim muito bom. E esse pessoal veio apostar em si, porque se não apostar em si, vai apostar no quê? Num bem de consumo, que daqui a pouco se vai, e o pessoal aposta no conhecimento, né? E para aqueles que apostam no conhecimento, a universidade aqui está de portas abertas, né? Então, nós temos que nos reinventar a cada passo para discutir novos mecanismos. E, ao mesmo tempo, o nosso pessoal formado começou a fazer aqueles alunos, né, que eram bons alunos, que gostaram tanto da casa, né, que continuaram especialização, mestrado, doutorado, e hoje eles estão aí nos corredores nos ajudando, são colegas docentes. Então, quando eu chego na sala de professores e vejo falar no curso de Direito, que é onde eu me situo, nos outros eu não consigo, mas eu olho para o lado, todos aqueles colegas que eu vejo ali, de uma certa forma, em algum momento no passado, eu estive com eles na condição de professor deles. Então, eu tenho um orgulho muito grande de ter proporcionado um desejo de que eles caminhassem também, auxiliado, mesmo que fosse um pouquinho, nesse caminho da docência, né? Bacana, bacana. É bastante coisa. Bom, dos desafios, como, né, o professor já comentou, um deles que vem se tornando justamente, eu acho que né, do passado outros tantos, mas hoje, né, nesse sentido, a questão de fato da tecnologia como um aliado ou como um ladrão de atenção, ou até mesmo a questão profissional, né, professor? Mas, enfim, são muitos tempos e muita gente passando por aqui. Professor, hoje olhando, o senhor mesmo comentou, né? Hoje tantos colegas seus de sala de professores já foram seus alunos, né? Estão aqui em sala. Muitos alunos já se formaram, né, nessa história aí, que passaram pelo curso de Direito. São milhares de alunos aí que já foram formados pelo curso. Muitos desses estão atuando ou como advogados, ou imagino como juízes, como promotores, enfim, em várias áreas. Como é que o senhor hoje se relaciona com esse público? Como é que está esse processo? Como é que estão os contatos? Como é que está essa... Olha, na época que eu estava na coordenação, nós tínhamos eu acho que deve ter sido mantido, eu não vi mais isso, porque quando eu penso que o meu momento na coordenação, hoje você me diz, me chamem para conversar, eu estou sempre à disposição de dar ideias, eu estou na docência, porque eu sempre me senti um professor de sala de aula. Mas, naquela época, a gente tinha um instrumento que, se a gente em algum momento deixou de usar, eu recomendo que se volte a buscar, que era nós tínhamos uma página do curso de Direito, onde nós tínhamos as fotos das turmas que haviam se formado. Eu resgatei, e isso contava, de certa forma, a história. E fica mais fácil, porque muita gente, você bota lá por semestre, na época era semestral,
Você tinha lá 50, 60, 70 pessoas, às vezes menos, às vezes mais, turmas menores, maiores, mas a foto, o nome deles estava lá. E todo mundo gostava de ver, porque o aluno quer esse sentimento de pertencimento, é um sentimento bacana, né? Então, aquela ideia. E eles iam lá e olhavam, essa minha turma está aqui, quanto tempo faz que eu não vejo essa pessoa, como é que será que ele está hoje e tal. Isso era um fomento legal. E ali a gente fez uma pesquisa na época e foi publicada isso, num periódico foi publicado a quantidade de pessoas que tinham passado nos exames da ordem. Era, assim, um índice bastante grande. Então, muitos preferiram não advogar, mas daqueles que preferiram advogar, em uma média de 2 ou 3 exames de ordem, acabavam aprovados. Isso era um fato, né? E nós tínhamos esse índice, buscava... Alguns eram juízes, outros eram promotor, mas houve também no passado algum dia do egresso, alguns eventos, né, que esse pessoal retornava a casa e dava satisfação. Alguns a gente encontrou, né, como advogado também, em audiências, em fóruns, por aí, né? Mas na cidade, todo dia que você sai, você encontra um aluno lá. Como era muita gente, eu também não lembro do nome das pessoas, claro. Mas o contato sempre é interessante. Eu acho que essa parte do egresso tem que ser bem incentivada, porque eu acho que é dali que pode partir, inclusive, novos projetos. A universidade está recompondo, reintegrando aqueles que têm vontade de vir dar uma continuidade, alguma espécie de atividade aqui na docência. Acho que é um bom caminho. Dá para pensar bem em alguma coisa. Professor Fúvio, com tanta experiência, né, com tanto tempo já de sala, como é que o senhor percebe hoje, né, e o que a gente pode deixar para quem está hoje olhando para o curso e dizendo assim, poxa, meu sonho seria ou ser advogado, ou ser juiz, ou ser promotor, ou trabalhar na área, ou, enfim, né, que pensa na justiça, que é a base desse processo. Que mensagem a gente pode deixar, que o senhor pode deixar pela sua experiência e que pode, de repente, estar incentivando esse menino, essa menina aí a buscar por essa área também? Olha, essa tua pergunta é muito interessante, porque eu faço algumas reflexões nisso. Nós vivemos um momento no país onde parte da população questiona posicionamento judiciário. Esse posicionamento que ele toma hoje, que talvez num espaço de curso anterior ele era outro, gera sempre a dúvida nas pessoas de que se não há um casuísmo, se não há uma decisão do ponto de vista político ou que agrada determinado... Se bem que uma decisão você vai agradar um lado ou outro. Mas há muitos questionamentos do ponto de vista das cortes superiores se o posicionamento da corte foi correto ou não foi correto. Isso, de certa forma, ataca a justiça. A gente observa em clientes, em pessoas que conversam no dia a dia, que há uma dúvida não quanto à seriedade das instituições, mas quanto ao caminho que se toma, se ele é o adequado ou não é o mais adequado. E isso reflete na busca. Mas aí eu quero dizer o seguinte, a minha visão, tempos difíceis, né, requer gente mais aguerrida. Então, quando as coisas estão mais difíceis, é que nós precisamos de gente boa. E aí eu digo, sala de aula para os meus alunos, agora é o momento de mostrar que vocês têm brio, para que, quando vocês se formarem, tomarem os cargos de vocês, fizerem os concursos, ou forem advogar, enfim, quando vocês tomarem o lugar de vocês no mundo jurídico, tenham a visão daquilo que vocês acham que é o mais adequado, daquilo que vocês acham que está errado, para produzir as alterações necessárias, para produzir o caminho que vocês julgam correto, ético, adequado, e que possam, então, com a visão de vocês, seguir um caminho que tire essa dúvida das pessoas, que caminhem para um acerto mais adequado. Então, em momentos difíceis, nós precisamos de mais gente. Então, eu conclamo, quem quer fazer direito, venha fazer direito. E, olha, tem uma universidade aqui no interior que eu recomendo sempre, eu acho que ela é muito boa. Tá? Ela fica em Rio do Sul, ela tem campus em Itupuranga, tem campus em Presidente Getúlio, em Itaió, e tenho certeza que os profissionais de lá vão ficar muito contentes em estar recebendo esse pessoal para um vestibular de direito, uma entrada no direito, e poder colaborar com o aperfeiçoamento deles aí.
Tá certo, professor Fulvio. Alguma coisa que o senhor gostaria de colocar ainda dessa história que eu não perguntei para o senhor, de repente, porque O problema da história é que, muitas vezes, você, ao contar ela, você se engana em algum detalhe ou comete a injustiça de deixar de fora... Algo de fora, né? Alguém de fora, pessoas que... Verdade. Né, dizer assim, olha, nós temos aí excelentes pessoas, professores aí que trabalharam desde sempre, professores que se aposentaram aqui, contribuíram muito. Se eu fosse para falar o nome de todos, ou se eu quisesse falar o nome de alguns, a injustiça ficava maior ainda, né? Então, quando eu falei de alguns lá do início, é porque esses eram os que estavam no início. Tinha outros, talvez, que eu tenha, né, não tenha contemplado nesse momento, porque a memória não ajudou. Então, a esses eu peço desculpas pelos esquecimentos aí, né? Mas nós tivemos, assim, pessoas muito competentes nos cargos, e tentando sempre fazer o melhor. Quando acertavam, ótimo. Quando erravam, não era com intenção de errar, era com intenção de fazer o melhor. Mas essa questão de acerto e erro, ela vai existir sempre. O caminho é sempre pegar aquilo que os números, as estatísticas não foram tão favoráveis e ver como você vai produzir ela, né? Então, nós temos agora a Semana dos Estudos Jurídicos, aí que vem, mas fantástica. Na época que eu estive na coordenação, nós tínhamos aqui, os presidentes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, acho que quase todos vieram. Tínhamos desembargadores aqui direto, professores de fora, da Justiça Federal, alguns... Teve um até que passava... Eu não vou dar nomes, porque eu não me lembro bem certinho, mas tinha uns que faziam participação no Fantástico, vieram aqui. Nós tínhamos um convênio com um jornal, tipo um periódico do curso de Direito, que saía lá em São Paulo, nós trazíamos para cá, tinha coisa sempre atualizada. Nós tínhamos uma proximidade muito com as editoras também, as editoras participavam, integravam, ajudavam a gente aqui. A gente teve até um projeto, uma vez quase fechou, faltou muito pouco, que eles forneceriam os livros para os nossos alunos, aí, mediante um valorzinho simbólico na mensalidade, íamos ser piloto nisso. Uma coisa fugiu ali e tal, mas nós tivemos, alguma estratégia para compensar isso, foi colocado também no sistema. Boas ideias, pessoas participando intensamente aí do curso. Assim, pedir desculpa por aquilo que eu não consegui lembrar, Renato, é só isso. Tá? Imagina. Obrigado, professor Fulvio, obrigado pelo seu tempo. A gente começa a conversar quando vê, já, né, o tempo já... Ele urge, né? Ele passa muito rápido. O tempo é uma moeda extremamente preciosa, né, hoje em dia na nossa vida. Então, professor Fulvio, muito obrigado pelo seu tempo, né? Certamente a Unidade lhe agradece por esse tempo também, junto ao curso e a outros tantos aí, o tempo com a Unidade aí também. Seja sempre muito bem-vindo. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais do curso mais à frente aí também. A gente quer, ao longo desse semestre todo aí, estar trazendo um pouquinho algumas histórias, algumas coisas aí relacionadas a esses 30 anos de história. Então, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Eu que agradeço aí, desejamos sucesso cada vez maior às atividades aqui. Sem sombra de dúvida. Então, você que nos acompanhou aí até o final, não esquece, se gostou desse conteúdo, obviamente, compartilha, né, passa para frente aí para os teus familiares, para os teus amigos, e não deixa de curtir e de dar o like aí sim, que a gente vai estar constantemente produzindo conteúdos interessantes aí para o teu dia a dia, para o teu lazer, enfim. Muito obrigado pela sua audiência.